Bom pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3, eu sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, dentro do assunto da lei de Gauss, sobre o fluxo do campo elétrico. Para começar, pensamento do momento do filósofo grego Platão, a parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Isso aí é um fato. Muito bem. A grandeza matemática, pessoal, que relaciona o número de linhas de força que atravessam uma área superficial é denominado de fluxo do campo elétrico, tá bom? Então, o fluxo do campo elétrico é a grandeza matemática que está relacionada com o número de linhas de força que atravessam uma determinada superfície, uma área superficial. Então, na figura aqui, a gente vai ver o quê? Que no caso de um campo elétrico, que tem módulo e direção constantes numa certa região, tá vendo? O que a gente vai ter aqui, tá vendo? Olha só, então aqui eu tenho uma superfície A e tem esse campo elétrico aqui, tá vendo? Ó, fluindo, olha lá o vetor campo elétrico aqui, ó, apontando para a direita, e com a direção horizontal. Então o fluxo de campo elétrico, que a gente chama de φ, através dessa área A perpendicular ao campo, ele vai ser definido como sendo o produto do campo elétrico pela área. Então isso aqui é o fluxo de campo elétrico. Beleza? A unidade de fluxo de campo elétrico, o que é? Campo elétrico é Newton por Coulomb, que vem da definição lá de força por unidade de carga, e a área em metros quadrados. Então a unidade que mede o fluxo do campo elétrico no sistema internacional é Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Beleza, vamos lá então. Agora, se eu pegar aqui, ó, esse fluxo de campo elétrico ele é proporcional ao que? Ao número de linhas de campo elétrico, de força de campo elétrico, por unidade de área. Então a gente tem aqui essa relação. Quanto maior o número de linhas de força que caracteriza o campo elétrico, maior é o fluxo elétrico. Então olha só, para uma superfície de área A2, não perpendicular ao campo, nós vamos mostrar aquela agora, o que a gente vai ter aqui? Olha só, apareceu antes ali pontilhado, mas olha só, então tem aqui, ó, aqui eu tenho essa área A2, tá vendo? Certo? Ela não é perpendicular às linhas de campo elétrico, olha só, tá vendo? Ela faz esse ângulo alfa. O que a gente vai ter aqui? Lembra um pouco aquilo que a gente viu sobre campo vetorial, fluxo de um campo vetorial. Então o fluxo do campo elétrico através da superfície A2, ele é dado por quem? Ele vai ser igual ao fluxo, à intensidade do campo elétrico, escalar, tá vendo? A área A2, só que essa área A2, ela projetada aqui, o que ela vai ser? Ela vai ser a área A, tá certo? Vezes o cosseno de quem? Vezes o cosseno de θ, tá bom? Beleza? Então a gente tem aqui que esse fluxo aqui seria, essa área A1 aqui, na verdade, ela é quem? Ela é a área vezes o cosseno de θ. Muito bem. Então a definição do fluxo de campo elétrico, ela pode ser generalizada quando a gente pega superfícies curvas, por exemplo, em que o campo elétrico ele pode variar em módulo, direção e sentido, ou em todos esses três aspectos. Então como é que a gente pode calcular aqui, no caso, e definir o fluxo do campo elétrico para uma superfície curva, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente divide essa superfície curva num grande número de elementos muito pequenos, infinitesimal, e aí se você pegar que cada elemento da superfície, se ele for suficientemente pequeno, ele pode ser considerado um plano. Então você tem uma superfície curva, mas se você pegar um elemento infinitesimal de área, esse elemento pequenininho, ele pode ser considerado um plano. Tá? E aí você vai calcular então a variação do campo elétrico sobre esse elemento da superfície pequena. Então, na verdade, é como se o campo elétrico fosse constante para esse elemento infinitesimal de área. Então, imagina aqui essa superfície curva aqui. Ó. Se eu pegar aqui esse ΔI, o que vai acontecer? Esse campo elétrico aqui, olha só, é como se ele fosse o quê? Constante. Tá vendo? Então, não tem variação do campo elétrico por causa dessa inclinação. Então, se eu pegar aqui esse vetor N1, por exemplo, ou NI, que seria um vetor perpendicular ao elemento de superfície ΔI.
Então o que a gente vai ter aqui? Eu teria o quê? Que esse fluxo do campo elétrico através desse elemento seria igual ao vetor campo elétrico vezes NI, que multiplica esse elemento ΔI, esse elemento infinitesimal de área. Tá bom? Aí o que vai acontecer aqui, pessoal? Né? O fluxo total, então, através da superfície seria o quê? Seria a soma desses pequenos fluxos ΔQI. Tá? E aí, no limite, quando esse cara aqui tende para zero, o que nós vamos ter? Né? Nós vamos trabalhar com a questão da integral. Então vem lá a definição do cálculo diferencial integral. Então, quando o elemento de área tende para zero, o somatório, tá, de todos os campos vezes o elemento de área, ou seja, o somatório de todos os fluxos de campo elétrico I vai ser igual à integral do campo elétrico vezes a área que é sempre perpendicular, né, ali, né, à superfície. Tá vendo? Então aqui a gente já entrou com o conceito de integral nesse caso. Tá bom? Agora, para uma superfície fechada, a gente tem duas regiões. A gente tem a região interna, a superfície, e a externa. Tá bom? Sobre uma superfície fechada, o vetor unitário normal, que é o vetor N, ele vai ser definido como dirigido por onde? Em cada ponto para fora. Então esse vetor N é sempre dirigido para fora. Tá? Então o que acontece aqui? Num ponto em que uma linha de força sai da superfície, está dirigido para fora. E nesse caso, o produto entre o campo elétrico e esse vetor N unitário normal é positivo. Agora, quando eu tenho aqui um ponto da superfície, tá certo? Em que uma linha de força entra na superfície, então o campo elétrico vezes o vetor normal vai ser negativo, o produto deles. Tá vendo? Lembrando aqui, né, que isso aqui seria, né, ó, o campo aqui, ó, teria um produto, né, aqui, ó, o ângulo entre esses dois caras aqui seria zero e o ângulo entre esses dois caras seria 180 graus, por isso negativo. Então o fluxo total, ele é proporcional ao número de linhas, ao número líquido de linhas de força que saem da superfície. Isso é, ao número de linhas que vão para fora da superfície, menos o número de linhas que entram na superfície. Então a gente faz aqui o que, na verdade, essa diferença. Tá? Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Né? O fluxo total é a integral, tá, do produto escalar entre o vetor campo elétrico vezes o vetor normal vezes dA, que seria, né, a unidade aí, a área infinitesimal, o elemento infinitesimal de área. Dessa forma, o fluxo total do campo elétrico através de uma superfície fechada vai ser dada por quem? Por essa equação aqui, que é a integral, tá, de E vezes o vetor normal vezes dA. Lembrando que esse produto aqui, ó, né, do vetor campo elétrico vezes o vetor normal vai ser chamado de EN, né, que seria o campo elétrico normal vezes o elemento infinitesimal de área. Aqui importante é o seguinte, né, esse símbolo aqui, ó, de integral, com esse círculo, ele indica o quê? Que é o símbolo da integral sobre uma superfície fechada. Então essa é a definição do fluxo do campo elétrico. Para superfícies fechadas num campo elétrico, nós vamos ter o quê? Que o fluxo de campo elétrico é sempre positivo quando as linhas de força apontam para fora da superfície em todos os pontos. Tá? Então aqui nesse caso, olha lá, né, ó, para isso daqui, ó, né, aqui eu tenho uma carga aqui, ó, uma fonte, uma carga positiva, então eu tenho aqui que para essa superfície S1, o que vai acontecer? O fluxo de campo elétrico ele é positivo. Tá? Agora, o fluxo de campo elétrico vai ser negativo quando as linhas de força apontam para dentro da superfície, como é o caso aqui de S2. Aqui eu tenho uma carga negativa, né? Seria aí um sorvedouro de campo elétrico, então está entrando, então aqui eu tenho o quê? Que o fluxo de campo elétrico, nesse caso, ele é negativo. Tá? E eu posso ter aqui, né, então, ó, o fluxo de campo elétrico positivo para essa superfície S1, o fluxo de campo elétrico negativo para essa superfície S2, olha lá, o fluxo de campo elétrico nulo para a superfície S3, porque aqui não tem nem fonte nem sorvedouro, tá, de campo elétrico, tá? E para a superfície S4 nós temos que calcular o quê? Quanto que vai valer o fluxo do campo elétrico por meio
da lei de Gauss, que é o que a gente vai aprender no próximo tópico. Tá bom, pessoal? Certo? Beleza? Então vamos fazer um exercício aqui, ó, olha lá. Né, vamos considerar que eu tenho essa carga pontiforme Q, positiva, que está no centro de uma superfície esférica de raio R. Qual que é o fluxo total de campo elétrico através dessa superfície? Tá? Então, o exercício que nós vamos fazer aqui. Beleza, olha lá. O campo elétrico em qualquer ponto da superfície, ele é radial, e o módulo dele, olha lá, né? Então a gente tem aqui a carga positiva, então para qualquer ponto aqui, ó, nessa superfície S pontilhada, ele vai ser radial e apontando para fora, né? A gente viu aí que como a carga é positiva, esse campo elétrico ele está para fora, ele é o que? Ele é um campo elétrico, ele é um fluxo de campo elétrico o quê? Positivo. Então eu tenho que o campo elétrico gerado por essa carga aqui a uma distância R, né, para qualquer ponto dessa superfície ele vai ser igual a K vezes Q sobre R ao quadrado, em que o K é 1 sobre 4π ε0. Beleza? Agora, uma vez que o vetor normal também é radial sobre a superfície, então eu tenho que o produto entre o campo elétrico, o vetor campo elétrico e o vetor normal vai ser igual a quanto? A KQ sobre R ao quadrado. Ele vai ser constante para todos os pontos da superfície. Tá? Então, para cada pontinho aqui, ó, nessa superfície, o valor do campo elétrico é o mesmo, como está representado aqui na figura. Então, o fluxo total que passa pela superfície esférica, ele vai ser igual ao produto da componente radial pela área total da superfície esférica. No caso, a área da esfera é 4π R ao quadrado. Tá certo? Então, olha lá. O fluxo total vai ser igual à integral para essa superfície fechada, que é a superfície esférica, de E, do vetor E, vezes o vetor normal, vezes dA. Tá bom? Então, na verdade, aqui a gente já sabe o quê? Que o produto entre o vetor campo elétrico e o vetor normal é KQ sobre R ao quadrado. Então, isso é constante. Isso aqui vai sair de onde? Isso aqui vai sair de dentro da integral. Então, vai sobrar o quê? Eu vou ter que integrar a superfície fechada esférica, né? Então eu tenho aqui aqueles elementos infinitesimais de áreas dA. Quando eu integro esse cara, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a área da esfera, 4π R ao quadrado. De forma que, cortando R ao quadrado com R ao quadrado, o fluxo total de campo elétrico para uma carga pontual, positiva, tá? Numa superfície esférica, uma distância R da carga, vai ser igual a quanto? 4π K vezes Q. Tá bom? Então aqui seria uma primeira aplicação, um primeiro exercício em que a gente aplica aqui esse conceito aqui de fluxo de campo elétrico. Tá bom, pessoal? Essas aqui são as referências dessa nossa aula. A gente se vê na próxima aula, hein?